gente falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar mental para os nossos ouvintes, né? A doutora Helenice Moraes é psicóloga, atua na cidade de Brasília, no Distrito Federal, e também em Lusiânia, Goiás, né? É uma psicóloga Sim. registrada no Conselho Regional de Psicologia sob o número 012-0055. Tem especialização em psicanálise e em psicanálise clínica, embora não atue especificamente nessas áreas, né, doutora? Então, acho que nós podíamos começar esse papo falando um pouquinho, eu queria te ouvir, para que tu nos explicasse qual é a tua abordagem, qual é a tua principal área de atuação na psicologia hoje. Sim. Boa noite a todos vocês. Eu agradeço, é um privilégio estar aqui para fazer essa palestra, compartilhar um pouco aí do conhecimento clínico, né? E atualmente eu atuo com a abordagem TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e também com a psicologia preventiva. Psicoterapia breve, em alguns casos, que é uma mais rápida, entre 12 a 24 sessões. Perfeito. E casos mais de transtorno, casos mais profundos, eu tenho que fazer um programa aí de acordo com a demanda. Então, assim, atualmente nós temos trabalhado na clínica Anelli de psicologia em Brasília, na Asa Norte. Tem atuado com pessoas com pensamentos suicidas, né, transtorno de personalidade. E com a psicologia preventiva, que é um público comunitário, no CAS, e em um consultório também na cidade de Lusiânia. Legal. E antes disso, eu também gostaria de agradecer a Ping, né, pelo trabalho lindo que vem fazendo aí para a Anelli. Né, tem indicado o trabalho de vocês para alguns dos meus amigos psicólogos. Muito obrigado. E acredito que em breve vocês vão ter aí um grupo relacionado ao que eu também indiquei. Para quem não conhece, a Pling realiza os meus trabalhos de mídia social. Legal. Mídia, no caso, marketing e publicidade. E doutora Helenice, me diga uma coisa, me chamou a atenção essa especialização, essa área que é a psicologia preventiva, né? A senhora poderia explicar para quem está nos assistindo no que consiste, o que é a psicologia preventiva? Sim. O próprio nome já diz, né? Prevenção. Preventiva vem de prevenção. E, nesse caso, eu incentivo as pessoas a buscar o psicólogo, não somente quando já está com um problema mais amplo, mas, assim, buscar mesmo para o autoconhecimento, antecipar, prevenir. E aí, além de prevenção, tem também a promoção da saúde mental. Perfeito. Então, neste caso, muitos chegam até o consultório já com um transtorno em estado mais grave, em estado mais crônico. E quando a gente entra trabalhando com esse público, incentivando e desmistificando que a psicologia não é somente para o louco, mas pode ser para o autoconhecimento antecipado, a pessoa vai até o consultório e já se conhece, já obtém ali informações a respeito de alguns traços, de algumas tendências, e aí se fortalece, trabalha a questão, né, devido, assim, o que eles realmente necessitam. E, além disso, a preventiva, ela trabalha muito com orientação aos pais em relação também aos filhos. Por quê? Quando os pais têm conhecimento de como fazer um trabalho com esses filhos, educação mesmo, em questão psicológica, vai evitar que essas crianças, na adolescência ou já na juventude, venham a ter transtorno de personalidade. Perfeito. Porque o transtorno de personalidade está muito associado à questão também... Acho que deu uma travada agora o seu áudio, doutor. Travou, pessoal? Quem está assistindo aí, a doutora Helenice travou, vocês estão ouvindo ela bem? Aqui para mim travou completamente. Agora a doutora Helenice caiu na live. Vamos esperar ela voltar. Acho que nós estamos com um probleminha de conexão aqui de internet e isso está dificultando um pouco. Obrigado, Psi Brenda.
Qualquer dia desse podemos fazer uma live com a senhora também, né? Depois eu vou pedir para o nosso pessoal entrar em contato. O que a gente mais gosta aqui é de conversar com psicólogos, com dentistas, com nutricionistas, com o pessoal da área da saúde, para a gente abordar os temas mais relevantes e de interesse do nosso público-alvo, né? Das pessoas de uma maneira geral. Estou tentando conectar aqui de novo, pessoal, com a doutora Helenice. Ela já vai entrar de volta aqui, já me confirmou pelo WhatsApp que ela tá voltando já. Quanto a isso, eu quero lembrar que qualquer um que está assistindo aqui, que trabalha dentro da área da saúde, se você é um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um médico, um dentista, você é nosso convidado a participar da comunidade Pling e ajudar a Pling nessa sua missão institucional de promover a saúde e o bem-estar do brasileiro. E como é que você pode contribuir, como é que você pode fazer parte dessa missão? É bem simples, fazendo aquilo que você sabe de melhor, que é o conteúdo, o conhecimento científico que você estudou e aprendeu e desenvolve no seu dia a dia. O nosso objetivo aqui na Pling é conseguir traduzir isso para uma linguagem acessível, de modo que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e, com isso, terem uma vida mais saudável e com mais bem-estar. Acho que a doutora Helenice está voltando agora. Está voltando já. Oi, doutora. Tivemos um problema técnico aqui, como se diz, né? Interrupção. Sim. Mas nós estávamos falando, a senhora estava entrando no tema ali do transtorno de personalidade, borderline. Poderia explicar para nós assim, um pouquinho o que é isso? Como é que se diagnostica o transtorno de personalidade e qual é o principal perigo relacionado a ele? Sim. O transtorno de personalidade, o diagnóstico, ele é feito através do psiquiatra, do psicólogo, mas ele surge aí, muitos afirmam que é também a questão genética, hereditária. Né? São traços que herdam dos pais, pode ser de um progenitor ou de ambos, no caso. Então, tem traços aí hereditários, que é a questão genética. Tem também as questões psicossociais, das pessoas que, por exemplo, sofrem na infância negligências, maus tratos, traumas, né? Por exemplo, separação, perdas. É um pouco ligado ao estresse pós-traumático, vamos colocar assim. Porém, ele vai se manifestar aí na idade de jovem, adulto, né? Tem pessoas que têm um pouco precoce, por exemplo, 14 anos, né? Já chegou até o consultório, por exemplo, pacientes com 14 anos que já estava dando o início, apresentando traços do transtorno de personalidade. Então, o diagnóstico, ele é feito através de entrevistas, de testes até, mas assim, tem médicos, dependendo do profissional, solicita tomografia e dá para verificar a região também, que aí já entra no âmbito do médico, da medicina. E consegue ver que as amígdalas, o hipotálamo e tal, às vezes ele é um pouco diferenciado de uma pessoa que não tem o transtorno. E isso, quando a gente fala em transtorno de personalidade, borderline, qual é a relação, assim, né? Um é sinônimo de outro, um é consequência de outro. Explica para o nosso público um pouco desses dois termos que são bem comuns na clínica. O transtorno e borderline. A palavra borderline? Isso. Sim. No caso, transtorno, né, como o nome já diz, é porque tem a estrutura psíquica, e se a gente for entrar um pouco também na psicanálise, o Freud, né, começou esses estudos e depois outros cientistas foram aprofundando, que só para vocês entenderem que o transtorno, o nome em si já diz que é algo que está adoecido, é patológico. Então já existe ali um mal-estar, um incômodo, um desconforto, até mesmo sendo necessário entrar com a medicação para poder regular aí
esse sistema dos neurotransmissores. E o Freud explica, borderline, né, começa lá e depois o Lacan, outros vão aprofundando, que borderline é uma estrutura psíquica. Ela pode ser considerada saudável e pode ser que ela venha desencadear aí ao longo do tempo uma patologia e venha manifestar traços como impulsividade, muita raiva, no caso uma raiva excessiva, a questão aí da pessoa ter muita dificuldade com a rejeição, né? Então ela evita a todo custo o abandono. Essa evitação pode ser imaginária, não precisa necessariamente ser real, ter algo concreto para confirmar o estado daquela pessoa, e ela entra em crise. E nessa crise, ela vem desenvolver aí, né, uma autoagressão, às vezes pensamentos muito negativos, e ela evita a todo custo o abandono. Ela evita. Então, ela faz de tudo para evitar essa dor, para evitar esse transtorno. Então, quando fala transtorno borderline, né, que a gente até falando um pouquinho é como se a pessoa estivesse mesmo na borda, linha, né, borda. Sim. Então, ela está bem assim, na no linha. Limite. Eu falo no limite, limítrofe. Até tem essa palavra, limítrofe. Também é o mesmo que borderline. Muitas vezes eu falo que é como se a pessoa oscilasse, ficasse ali em cima do muro. Ela ora vai para frente, ora volta para trás, ora ama, ora odeia, quer, não quer, oscila muito, muda muito, não tem uma consistência. E ela é muito imprevisível, é assim, instantânea, muda muito rápido. Então, quando ama é com muita intensidade, quando odeia também, e assim vai. E muitos confundem borderline com bipolar. Só que tem diferença. Quais são essas diferenças principais, assim? Sim. O borderline é um transtorno de personalidade. E bipolar é transtorno de humor. Então, só para simplificar, assim, né? Mas, assim, são próximos, porém, o borderline, ele muda a questão do humor ou da percepção de mundo muito rápido. Num dia ele pode variar aí umas 7, 10 vezes até. Depende do que reforça aquela reação. Então, depende dos acontecimentos, depende das situações, ou então pode mudar até sem algo plausível. Pode ser até inconsciente. Então, o bipolar, ele tem uma fase mais prolongada de semanas, de meses, 6 meses, para ele mudar o humor, para ele ter manias. Então, é diferente o processo de bipolaridade e transtorno de personalidade, que é o borderline. Claro. Não são sinônimos, não é a mesma coisa. A gente falava... Oi, desculpa, doutora. Pois não. Inclusive, tem diferença de estrutura. Estrutura psíquica, estrutura psicológica. A gente falava um pouco mais cedo, eu e a senhora, sobre a questão, sobre a possível conexão que existe entre comportamentos e temperamentos e posturas suicidas com a questão da pessoa ser borderline, vamos dizer assim. Existe essa conexão e é um ponto de atenção? Entre temperamento? Isso. Sim, sim. Porque também oscila a questão do afeto. O borderline, ele quer ser amado. Então, dependendo da situação, se ele se sentir abandonado ou rejeitado, se tiver aí algo que remete a ele, esse desconforto, essa situação, ele vem a ter tendência a manifestar os traços. Ele fica fragilizado. Então, muitos, né, tem alguns adolescentes e tal, cortam os pulsos com gilete, com outros instrumentos, alguns se queimam. Então, assim, a autoagressão mesmo, já vi adolescente que se arranha, que puxa os cabelos, bate a cabeça na parede. É algo que a pessoa realmente está sofrendo. Então, assim, e o ato dela sentir essa dor começa, às vezes, não são todos, né? Que não são todos que manifestam todos os traços ou sintomas. Pode vir, sim, surgir os pensamentos suicidas para evitar essa dor. Uma forma de, não é propriamente querer morrer, é porque ele quer aliviar um sofrimento, uma dor que está muito ali forte. Claro, a pessoa que tem o pensamento suicida ou que eventualmente acaba se suicidando,
ela busca nisso o alívio da dor, né? As pessoas confundem e acham que a pessoa não quer mais viver, mas não é isso, na verdade. Em muitos casos, é a última alternativa que aquela pessoa encontra para poder fugir daquela dor que atormenta e que massacra ela diariamente, né? E aí, entrando um pouco na temática da nossa live de hoje, é importante perceber que existe uma relação muito direta entre a psicologia preventiva em a gente se cuidar preventivamente para não deixar que chegue nesse ponto, né? Porque aqui a gente tá abordando talvez o maior extremo, que é o suicídio, mas não é só isso que acontece, né? Eu acho que a psicologia preventiva nos ajuda a sermos, com o perdão da redundância, preventivamente seres humanos melhores, né? Que não precisa chegar até algum extremo, que a gente pode se tratar antes disso. E é isso que a senhora vem observando na sua clínica, no seu trabalho diário com a medicina, com a psicologia preventiva? Sim, porque quando chegam já estão com o estado além. Então, eu estou trabalhando já, desmistificando certas crenças, certos pensamentos, certos conceitos, e dando algumas instruções, né, referente à questão aí dos transtornos, quando a pessoa tem esse interesse, quando tem essa demanda. E aí eu englobo um trabalho, por exemplo, se é com adolescente, com os pais também, de sondar, de conhecer mais essa estrutura familiar, de entender um pouco esse meio, para poder trabalhar com a questão da orientação. E quando eles obtêm a orientação, atua na prevenção. Por exemplo, não precisa levar uma pessoa que já tem a tendência a ficar com raiva em excesso. Não precisa de provocar até certo nível. Pode evitar, pode trabalhar, sim, no sentido de prevenir e de promover a saúde da família. Sim. Promover essa saúde mental. Então, muitos compreendem este tema e começa a frequentar até a clínica, o consultório, com o intuito de educação mesmo, uma psicoeducação relacionada à questão da saúde mental. E muitos casos, por exemplo, que chegam, às vezes já está agravado, que tem que realmente entrar com a medicação mais forte, o psiquiatra, né, que o psicólogo não medica, e às vezes o psicólogo também vai ter que ter um manejo mais aprofundado, mais adequado, para poder fazer aquele resgate, aquele processo de equilíbrio, né, afetivo e tudo mais. Então, quando atua na prevenção, mesmo que já tenha a tendência ou os traços, então não vai chegar naquele limite, né? Não vai chegar nos extremos. E a pessoa, quando ela consegue obter uma maturidade emocional, né? E pode ser através de treinos de habilidades com o psicólogo, quando ela passa por esse processo de treino, a pessoa já tem essa maturidade, ela já consegue ter um equilíbrio emocional maior, ela consegue já trabalhar e lidar com o que ela sente. Daí a importância das pessoas se conscientizarem que a prevenção em todos os aspectos da saúde física e mental talvez seja a palavra-chave para evitar o transtorno maior do futuro, né? Não espere a doença acontecer, né? Não espere você se sentir mal psicologicamente, busque ajuda de forma preventiva, né? Sim. Inclusive... Pode falar. Não, uma outra coisa que eu tenho uma dúvida, que eu queria lhe perguntar, é o seguinte: por causa da pandemia, né, esse momento tão triste que a gente vem vivendo ao longo desse último ano, a senhora percebeu uma mudança no comportamento das pessoas, assim, na sua clínica, na sua atividade? Os transtornos têm aumentado, a saúde mental tem se deteriorado, na sua opinião? Sim. Eu até observo que as pessoas têm procurado mais o psicólogo, têm demandado mais o nosso trabalho, né, do psicólogo, no caso. E tem a diferença porque estão mais interessados pela psicologia, muitos até estão procurando para fazer a prevenção. Por exemplo, quando eu faço um trabalho social, comunitário, no CRAS, as pessoas já procuram para se conhecer, para saber como que ela lida com certa situação. Então, sim, nessa época está tendo uma maior demanda, está tendo uma maior conscientização.
das pessoas. Elas estão mais, vamos dizer, pesquisando mais sobre o tema, pelo menos dos que me procuram, dos que eu converso, assim, que não serve uma base estatística, mas me demonstra, sim, a mudança. Me demonstra um interesse maior, não só para tratar um transtorno, um problema de saúde mental, mas também para obter o autoconhecimento. Legal. Eu sei que a senhora faz um trabalho social muito bacana, atuando em abrigos e casas de passagem, né? Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar por esse serviço, que eu acho, assim, fundamental, né? A gente se doar um pouco para ajudar a quem mais precisa. E a senhora me comentou que tem tratado bastante crianças e adolescentes com Covid, né? E como é que funciona isso, assim? Por que é importante um acompanhamento psicológico para quem sofreu ou está sofrendo com a Covid, seja a própria criança ou adolescente, seja alguém próximo da sua família? Por que isso é importante, doutora Lenice? Sim. Nessa parte eu posso abordar tanto como profissional, como também como paciente, né? Porque esse ano eu passei por esse processo da Covid em janeiro, também tive o acompanhamento psicológico, então eu sei como é estar como paciente e também como profissional atendendo essas pessoas. Sim, é muito necessário a nossa atuação, a nossa intervenção nesse momento, primeiro porque muitos entra mesmo, começa a ter crises de pânico, às vezes uma ansiedade aguda, assim, vai aprofundando, e aí manifesta até a crise de pânico, e justamente pelo medo de morrer, pelo medo, inúmeros medos, fobias. Tem crianças, por exemplo, que às vezes não desenvolve, não sabe falar desse medo, aí desenvolve medo, por exemplo, de escuro, de outras situações que está associada também à questão da Covid. Claro, E porque fica com medo, às vezes. a gente vem convivendo nos jornais, na televisão, com muita tristeza, né? Frequentemente a gente fica sabendo do número de mortes que aumenta, da pouca vacina que ainda não chegou a todas as pessoas do Brasil. Cada vez mais pessoas próximas a gente, né? Um tio, um parente, um amigo adoecem, acaba morrendo. Então eu imagino que tudo isso vai, como é que eu poderia expressar isso? Vai piorando o nosso medo em relação a isso, né? E de uma maneira geral, a sociedade tem adoecido mentalmente. E eu já li alguns artigos sobre isso, embora pouco se fale sobre isso, que talvez uma grande consequência negativa da Covid, né? Depois que a gente conseguir superar, vamos imaginar assim, conseguimos vacinar toda a população, as pessoas pararam de morrer de Covid, aparentemente o problema vai estar controlado. Não vai, porque as consequências psicológicas na vida de todas as pessoas da sociedade, não apenas aquelas que tiveram a Covid, são praticamente imensuráveis e de difícil reparação. O trauma que a Covid e os gatilhos que a Covid despertou nas pessoas vai trazer consequências a longo prazo que vão ser difíceis de medir. Viram um problema de saúde pública verdadeiro. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Exatamente. Tem muitos, por exemplo, que estão sofrendo com insônia. Imagina como que vai ficar a produtividade dessas pessoas que não estão conseguindo dormir por inúmeros motivos, né? No ato de não conseguir dormir pela preocupação em si, em relação à questão da saúde, em relação ao emprego, são inúmeros fatores. Então, vai ter, sim, algo aí a longo prazo mesmo para ser trabalhado, para ser aí conscientizado. Por exemplo, tem crianças, igual hoje mesmo, só o ato da gente estar vestido com aquele aspecto, né, eu costumo falar de alguém que vai aí para a Lua, astronauta, aquela coisa, aquela roupa, as crianças ficam com muito medo, choram e elas agarram nos pais, agarram em quem está acompanhando, e aí, tipo, um medo que a criança vai ficar, eu acredito, a criança em si já tem medo, às vezes, de médicos, de profissionais que usam certos vestimentas, certas coisas, então vai ficar com medo de profissionais, vai ficar com medo de inúmeras coisas, de animais, igual está tendo,
inúmeras situações, Sim. com medo de abrir mão desses pais para ir para a escola, para fazer outros afazeres, porque fica com receio de voltar e não encontrar essa pessoa ali, porque muitos não estão nem presenciando, né, de fato, o velório, aquela questão do luto, não estão elaborando, porque está sendo muito esse processo, esse período. Então, vai ficar inúmeras lembranças, questionamentos, dúvidas, Lacunas, muitas lacunas interrogações. emocionais, né? Sim, lacunas emocionais. Então, assim, pensa, se é traumático, às vezes a gente não conseguia elaborar um luto, não conseguia elaborar ou melhorar, tratar o medo. Imagina algo que realmente é concreto, real, que todos estão vivenciando no mundo em geral. Imagina quem já tem traços ou tendências de transtornos que simplesmente agrava, porque aí entra outros fatores também, de ansiedade, de insônia, de depressão e tal. Então, está sendo reforçado esses prejuízos aí na questão da saúde mental mesmo. E, Então, doutora, assim... a senhora, aqui, ó, a Ana Giri faz uma pergunta que é, como a gente Sim, costuma dizer, a pergunta é de US$ 1 milhão, né? Então, como a gente sim. faz para manter a saúde mental em frente a tudo isso? Que dica a senhora pode dar para a Ana e para quem está nos ouvindo? O que fazer, né, para a gente conseguir manter a saúde mental no meio desse caos que a gente vive? Sim. Oi, Ana, tudo bem? Excelente pergunta. A saúde mental, ela é prioridade? Muita gente fala, é até clichê, mente sã, corpo são. Então, vamos lá. Para manter a saúde mental, o primeiro passo é zelar pelos pensamentos. Então, vamos cuidar aí dos sentidos, né? Dos sentidos mesmo. Ó, dos olhos, do olfato, do, da boca, dos ouvidos em si, da intuição. Porque quando nós cuidamos destas portas, falando assim de uma forma bem fácil, nós cuidamos destas portas, nós já estamos trabalhando para a nossa saúde mental. Por exemplo, cuidando aí dos pensamentos, né, dos insights dos pensamentos. Se a gente não ficar focado, reforçando isso sempre e continuar fazendo, trabalhando, fazendo outras atividades, algo que dá prazer, que tira esse foco negativo, a pessoa já não vai estar alimentando algo ali que reforça as fraquezas ou os sentimentos negativos, as emoções negativas. Uma Então, já tem dúvida. aí pesquisa. Desculpa lhe interromper, só para não perder o gancho. A senhora falou de os momentos de lazer, os momentos de prazer. São fundamentais para manter a saúde mental equilibrada? A gente se permitir momentos de prazer e de alegria? Sim, inclusive até mesmo atividade física para poder trabalhar aí os neurotransmissores, no caso da química cerebral mesmo, né? O bem-estar, a questão da dopamina, da serotonina e vários outros. Então, quando a gente tem esse hobby, esse lazer, além da gente tirar o foco do que é ruim, do que é prejudicial, a gente também gera um bem-estar, a gente gera algo ali interno que contribui sim para a saúde mental. Inclusive, o psicólogo trabalha, atua com a musicoterapia, com, às vezes, oficinas de arte-terapia, que é algo que é produtivo, que a pessoa se sente útil, sente bem estar fazendo algo ali do seu gosto, da sua escolha, ela se sente incluída. Então, assim, é sim de importância, contribui sim para a saúde mental. Interessante isso. E uma outra dúvida que nos mandaram aqui pelo e-mail hoje lá na Pling é a seguinte. Existe uma idade certa para que o pai, ou a mãe, o cuidador leve a criança que está sofrendo, que tá angustiada, que está com medo? Existe uma idade certa para levar essa criança no psicólogo, na psicóloga, ou não existe essa limitação etária e mesmo uma criança com 5, 6 ou 7 anos pode sim visitar um psicólogo, uma psicóloga? Sim, é excelente pergunta. E muitos pais, muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Eu atendo crianças hoje de 2 anos. 2 anos e 7 meses. Então, assim, eu inicio um atendimento com a criança com 2 anos. Hoje, por exemplo, onde eu estava, tinha criança no maternal, mas eu não estava lá fazendo terapia, né, com essas crianças. A criança, o atendimento com ela, ele é diferenciado de um atendimento com adulto. Claro,
com a criança, a linguagem é através da ludoterapia, que é brincadeiras. Então, brincadeiras terapêuticas, brincadeiras com um objetivo, com uma observação técnica, né? É algo ativo no sentido do profissional avaliar. Então, eu, Helenice, psicóloga, atendo crianças a partir de 2 anos. Tem profissionais que não gostam, esperam 5 anos, outros com 7. Mas a partir do momento que a gente tem uma brinquedoteca, um espaço para fazer a ludoterapia, né, é bem-vindo, inclusive, para fazer uma avaliação, um psicodiagnóstico. É possível, sim, atender. E esses pais podem observar a necessidade, às vezes, até mesmo na questão do educar. Às vezes não sabe como colocar o limite, às vezes não entende a linguagem da criança, às vezes a criança chora. Igual teve uma criança que estava, por exemplo, muito apegada com um animal de estimação. Às vezes ele não queria dormir, querendo que esse animal estivesse com ele ali no quarto, junto e tal. Então, os pais procuraram o consultório. Mas, assim, são propósitos de entender o que está passando com essa criança de 3 anos. E eu acho que tem tudo a ver, né, doutora Helenice? Tem tudo a ver com o tema da nossa live, que é justamente a psicologia preventiva, né? E Sim. O que pode ser mais preventivo do que buscar ajuda justamente por uma criança, né? As pessoas têm uma visão errada da terapia, da atuação do psicólogo, da psicóloga, acreditando que psicologia é para quem está maluco, psicologia é para louco, né? E ainda existe muito tabu relacionado a isso. Infelizmente, esses tabus ainda são muito fortes na nossa sociedade. E eu acho que profissionais como a senhora, que desenvolvem bem essa abordagem da psicologia preventiva, acabam ajudando a desconstruir esses mitos, né? E quando a senhora, respondendo uma pergunta de um dos nossos ouvintes aqui, menciona que até mesmo uma criança de 2 ou 3 anos pode já começar a sua terapia, puxa, que importante a gente perceber o valor que isso tem e o como isso pode ser importante, como pode ser algo que efetivamente vai mudar a vida daquele indivíduo. O quanto essa prevenção é importante, né? Sim, sim, é importante e a gente acaba também convocando, né, esses pais para se implicar com esse atendimento, a mãe, o pai, os cuidadores em gerais, assim, para poder fazer parte ali. Então, acaba também fazendo essa desmistificação, essa desconstrução ali, né, do que realmente é a psicologia, mostrando isso para essas pessoas, para esses pais. E uma outra questão que também é importante dizer aqui, referente à questão da prevenção, até mesmo na linguagem. Por exemplo, uma criança que desde cedo começa a trocar letras, R por L e tal, se muitos pais conseguem detectar essa linguagem já com certas dificuldades e leva até o psicólogo, a gente consegue fazer uma avaliação se é de fundo emocional, se são questões ali mesmo de falta de estímulos ou de ensinar, pode trabalhar em conjunto com o fonoaudiólogo. Então, acaba que é um trabalho muito gostoso e prazeroso, porque a gente vê o resultado disso também na vida dessas crianças. E eu passei por uma situação que uma criança que foi até o consultório que estava precisando era de fazer uma mini cirurgia na língua. Fazer um Imagina só. para poder desenvolver. Sim, para desenvolver falar. E aí, muitos pais, às vezes, não estão atentos a essas questões. E aí, às vezes, por pensar que o psicólogo só trata mesmo já com transtorno, só com um problema mental já agravado, não faz aí essa busca, essa procura, porque não tem essas informações. Às vezes, nós mesmos deixamos a desejar nesse aspecto de divulgação do nosso trabalho. Por isso nós estamos aqui, né? Exatamente. Para ampliar isso. Sempre lembrando que a gente aqui na Pling, a gente tem uma missão institucional que a gente leva muito, muito, muito a sério, que é promover a saúde e o bem-estar dos brasileiros e das brasileiras, né? E quando a gente tem um papo bacana como esse que a gente está tendo hoje, ou quando um psicólogo, uma psicóloga como a senhora mesmo, produz textos tão legais para divulgar na Pling, ou quando responde uma dúvida de um paciente, cada pequeno gesto desse corrobora e contribui para essa nossa missão de promover a saúde e o bem-estar do brasileiro. E como é bom poder fazer isso, né? Numa sexta-feira de noite, nós estamos aqui discutindo saúde mental,
Estamos aqui discutindo psicologia preventiva e como isso é importante. E nós estamos chegando no final do nosso tempo, doutora Helenice. Eu quero lhe dizer que foi um prazer enorme ter conversado com a senhora sobre esses temas hoje, né? Eu acho que essa não vai ser a nossa última live juntos, faremos outras, né? Porque o tema é muito rico e permite que a gente fique aqui discutindo por horas e horas a fio. Eu quero, assim, manifestar a minha eterna gratidão pelos esclarecimentos, pelo seu tempo e dizer muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Sim. É recíproco, eu também agradeço a oportunidade, realmente é muito rico e muito agregador. E principalmente quando tem alguém que estimula, que questiona, que pergunta e até amplia também, né, o nosso raciocínio relacionado ao assunto. Às vezes a gente vai abordar somente, né, uma única pessoa, não é tão rico assim. Sempre tem alguém ali que agrega valor. Então, quando tem essa parceria, é muito melhor. Muito obrigado. Eu desejo para ti e para todos os nossos participantes aqui da live um final de semana maravilhoso, né? Um final de semana de paz e alegria e que a gente possa recarregar as nossas energias. Tchau, tchau. Sim, igualmente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada a todos. Para você também. Tchau, tchau.